revelações. À medida que viajamos pelos corredores do tempo, é imperativo reconhecer uma verdade profunda que muitas vezes escapa à nossa consciência diária. O tempo está de fato em movimento e a cada momento que passa, todos nós estamos envelhecendo, nos aproximando inevitavelmente do nosso dia do julgamento. No cerne da natureza humana há uma relutância em reconhecer essa inevitabilidade. Nos envolvemos no dia a dia, muitas vezes fingindo que o horizonte de nossa existência se estende infinitamente. No entanto, a verdade permanece. Todos estamos envelhecendo e nosso tempo aqui é finito. Isso não é uma fixação mórbida, mas uma realidade austera que deve orientar nossas ações, decisões e prioridades. As Escrituras nos lembram em Hebreus 9:27, está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Este verso comovente destaca a verdade inevitável de nossa existência. A morte é uma certeza, e após ela, um acerto divino. Apesar disso, há uma tendência entre nós de viver como se fôssemos exceções a essa regra, de nos enganarmos acreditando que o fim está sempre a um dia longínquo demais para nos preocuparmos. Este fato inegável da vida nos sinaliza para pausar e refletir profundamente sobre a essência de nossa existência e as prioridades que governam nossas vidas. No movimento da vida, onde as distrações abundam e o barulho do mundo abafa os sussurros da eternidade, o chamado para viver uma vida ancorada no amor a Deus e na comunhão com Ele permanece como um farol de verdadeiro propósito e realização. No entanto, na busca por este relacionamento primordial com nosso Criador, encontramos um adversário formidável dentro de nós mesmos, a propensão para nos enganarmos. Esta autoilusão é uma arte sutil, habilmente tecida na trama de nossa natureza humana, levando-nos a acreditar que estamos vivendo vidas focadas na comunhão com Deus, quando na realidade podemos estar longe disso. É uma miragem de complacência espiritual, onde os rituais da religião são observados, mas o coração permanece distante do abraço divino de nosso amoroso Pai. Não vivam uma vida enganada. Não vivam uma vida de decepção. Sejam honestos consigo mesmos. A Bíblia nos ensina em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Esta verdade bíblica austera nos desafia a empreender uma jornada de introspecção, a descascar as camadas de autoilusão que podem ter envolvido nossos corações. É um chamado à honestidade, a um exame implacável e impiedoso de nosso eu interior, questionando se nossas vidas realmente giram em torno de Deus como o epicentro de nossa existência. Em um mundo cativado pelo transitório e pelo temporal, o pensamento da morte e das consequências eternas de nossa jornada terrena muitas vezes são relegados às periferias de nossas mentes. Vivemos em uma era onde a urgência do eterno é abafada pela imediatidade do agora, onde a busca pelo sucesso material e pela gratificação pessoal muitas vezes eclipsa a busca por riqueza espiritual e comunhão divina. No entanto, a realidade sóbria permanece. O tempo é implacável e a morte, o grande equalizador, nos espera a todos. Como então devemos viver à sombra dessa realidade iminente? A resposta não está em uma vida de medo e apreensão, mas em uma vida de busca proposital de um relacionamento pessoal profundo com Deus. Deus criou o homem para que pudéssemos ter comunhão com Ele. Levítico 26:11-12 diz: Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Mas o homem não foi a única coisa que Deus criou. Deus fez os animais da terra, fez os pássaros do céu, fez os peixes do mar, fez todos os anjos que estão no céu. De todas essas coisas que Deus fez, Ele disse que seria Deus para os seres humanos. Se você olhar através das Escrituras, Deus não disse isso aos anjos. Ele não disse isso aos arcanjos. Miguel é um grande anjo que fez muitas coisas. Ele confrontou e derrotou Satanás em mais de uma ocasião. Ele lutou e derrotou o príncipe da Pérsia.
Miguel é um grande guerreiro de Deus, mas você não pode encontrar nenhum trecho da Bíblia onde Deus diz que terá comunhão com ele ou promete a ele algo remotamente tão extraordinário quanto promete aos humanos. Deus criou os querubins e os serafins. São criaturas maravilhosas, criaturas de design incomum, criaturas que surpreendem a imaginação humana. Olhe para a descrição que lhes é dada na Bíblia, em Ezequiel 10, 4 e 15. E todos tinham 4 faces. A primeira face era a face de um querubim, e a segunda face era a face de um homem, e a terceira face era a face de um leão, e a quarta, a face de uma águia. Os querubins foram levantados. Essa é a criatura viva que vi junto ao rio de Quebar. No entanto, não há menção de Deus ter comunhão com nenhum deles como ele tem com o homem. Eles obedecem às ordens de Deus. Quem somos nós para que Deus nos escolha? Por que não os anjos? Os anjos que são santos e nunca pecaram. Por que não eles? Por que não os animais mais puros? Por que os humanos, a mesma raça humana que estragou tudo no jardim do Éden? Por que os humanos? Nem mesmo o salmista pôde dizer. Ele perguntou: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O homem era um pouco menor do que os anjos, mas ainda assim Deus o coroou com glória e honra dele? Se isso não faz você se sentir importante para Deus, então realmente não sei o que fará você se sentir importante para Ele. Se isso não faz você se sentir amado por Deus, então não sei o que fará você se sentir amado por Ele. O salmista perguntou: que é o homem? O que há de tão especial neste ser que tu te lembres dele? Você está sempre pensando na humanidade. O que há de tão especial na humanidade? Meus irmãos e irmãs, vocês têm um Deus que se preocupa com vocês, um Deus que se importa, um Deus que os ama mais do que vocês jamais serão capazes de entender. A Bíblia nos revela repetidamente pessoas que andaram com Deus, pessoas que tiveram comunhão com Deus, pessoas que viveram suas vidas inteiras centradas no Deus Todo-Poderoso. Agora você e eu podemos andar com Deus e podemos ter comunhão com Ele. Deus não foi deixado no Antigo Testamento. Ele não é apenas para os pastores e profetas. Não, todos podem ter comunhão com Deus. O santo comum pode ter comunhão com Deus. Podemos experimentar uma vida que anda com Deus, assim como Enoque fez. Você também pode andar com Deus. Enquanto você viaja para o trabalho, você pode andar com Deus. Você pode ter comunhão com Ele. Por que devo fazer um esforço para ter comunhão com Deus? Porque se você não está tendo comunhão com Deus, então com quem você está tendo comunhão? Este mundo não se importa com você, e essa é a verdade, essa é a dura realidade deste mundo. Ele não se importa com você. Para este mundo, você é apenas mais uma pessoa, apenas mais um número de segurança social. Mas não para Deus. Para Deus, você é aquele que Ele ama, é aquele que Ele criou, aquele em quem Ele soprou o fôlego de vida, aquele que Ele observou quando você estava no ventre de sua mãe, aquele que Ele protegeu, aquele por quem Ele deu a vida. Imagine que o amor que Deus tem por você foi suficiente para Ele dar a vida por você. Como você pode ter comunhão com Deus? Primeiro, ore. Ore sem cessar. Fale com Deus, converse com Ele. Diga: preciso de Ti, Senhor Jesus. Preciso de Ti, Pai Celestial. Faça tempo para falar com Ele. Tenha comunhão na sua presença. Perca-se na presença de Deus. Fale com Ele, ore a Ele. A segunda coisa que você precisa fazer para ter comunhão com Deus é obedecer a Deus sempre. Não há como ter comunhão com Deus através da desobediência. Isso não pode acontecer. Se Deus lhe diz para fazer algo e você discorda ou desobedece, você não está caminhando com Deus. Verifique as vidas daqueles que andaram com Deus na Bíblia. Não havia desobediência em suas vidas. Olhe para Enoque, ele andava com Deus. Quando diziam que ele andava com Deus, não estavam apenas falando sobre passear. Significa que Enoque andava em obediência às palavras de Deus. Ele andava em amor com Deus, em respeito a Deus.
Ele andava com Deus fazendo o que é certo. Noé não andava em desobediência a Deus. Noé andava em obediência. Deus disse a ele para construir uma arca, e ele não hesitou. Ele nem mesmo tinha certeza de como seria o dilúvio, mas ele obedeceu. Ele não questionou. Por isso disseram que Noé andava com Deus. Abraão foi outra pessoa que obedeceu a Deus. Ele obedeceu a Deus ao ponto de sacrificar seu filho. Ele não escondeu nada de Deus. Abraão obedeceu a Deus ao máximo. Se você quer ter comunhão com Deus, faça o que Ele diz a você. Aqueles que têm comunhão com Deus não são apenas os leitores ou ouvintes da palavra. São aqueles que fazem o que a palavra diz. Tiago 1:22 diz: Mas sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos com falsidades. Aqueles que têm comunhão com Deus não são aqueles que apenas falam e falam ou que apenas rezam pelo nome. São aqueles que permitem que Deus fale com eles e eles ouvem. A terceira coisa que você precisa fazer é não ter outro Deus antes dele. Eu sei que você pode dizer que não tem outros deuses ou que não é idólatra, mas olhe mais profundamente para a sua vida. Deus está na posição correta em sua vida? Não se engane, não se engane. Deus está na posição correta em sua vida? Você quer ter comunhão com Deus de fato, e você não pode alcançar isso colocando Deus como a última coisa em sua vida. Você colocou seu trabalho acima de Deus. Você colocou seu chefe acima de Deus apenas por causa do pequeno presente que recebeu de alguém. Você os colocou acima de Deus em sua vida. O que você diz agora é: se não fosse pelo meu chefe, você deveria estar agradecendo a Deus por seu chefe. Apocalipse 21:3-4 diz: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.